Então, tá começando aqui. Tô aqui com o pastor Ademir Nunes. É um prazer estar com você aqui, pastorzão. Tá começando mais um Apagando Incêndio. Pastorzão, então conta pra gente aqui qual a tradução da Bíblia que a gente usa aqui na nossa igreja e por quê. A tradução que mais utilizamos aqui é a versão corrigida de Almeida, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. E eu uso bastante também a Bíblia de Shed, né? É clássico. Por causa dos comentários também, que são muito bons, né? Pastorzão, me responde uma coisa. Qual razão, qual é o fundamento que a gente tem que a gente pode comprovar que a Bíblia ela é 100% verdadeira? A própria Bíblia, vamos chamar assim, a melhor interpretação bíblica é a Bíblia interpretando a si mesma. E a Bíblia, ela fala que toda a Escritura foi inspirada por Deus, divinamente inspirada. E nós temos o testemunho histórico, no sentido de que tantas pessoas foram transformadas ao lerem a Bíblia sozinhos e tiveram uma experiência com Deus, com Cristo, só lendo a Bíblia. Então, uma experiência ao longo da história. Mas também a experiência no sentido literário, porque vários autores em vários momentos diferentes, em culturas diferentes, em ambientes diferentes, falaram da mesma coisa. O assunto central é Jesus Cristo. Então, autores desde o Antigo Testamento até o livro do Apocalipse falam a respeito de Jesus e há uma coerência, mesmo tendo uma distância tão grande de mais de 1000 anos entre um autor e o outro, há uma coerência muito grande. Então, a Bíblia, ela é 100% fiável. Eu acho legal também uma coisa que o senhor falou sobre as pessoas que foram transformadas mesmo lendo, às vezes sendo até descrentes. Exatamente. Eu tive um professor, lógico, depois ele se tornou meu professor, mas ele era um militante político e ele disse que na penitenciária deram uma Bíblia para ele ler, para passar o tempo, quem sabe mudar a mentalidade dele, que era revolucionário. E ele disse que se converteu lendo a Bíblia sozinho. Foi lendo, quando chegou em Romanos, estava escrito lá, o justo viverá pela sua fé, e ele se converteu sozinho numa penitenciária. E existem milhares e milhões de pessoas que se converteram lendo a Bíblia sozinhos. Sim, eu acho legal também um negócio que a Leia me falou, que ela me mostrou um estudo que as pessoas que, até descrentes, que leem a Bíblia com uma certa frequência, reduz sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, diversas coisas aí que são reduzidas às vezes até pela metade, dependendo de o tanto de tempo que você lê, o quanto de frequência você tem na sua semana. Sim. Eu acho bem legal. É comprovado cientificamente, né? Que a leitura bíblica traz um bálsamo para as almas, né? Agora me diz uma coisa, pastorzão. Tem gente que diz que se pode ter uma revelação além da Bíblia, além do que as Escrituras dizem. Vamos dizer assim que existe um ser que a Escritura coloca na nossa vida, no que a gente acredita. Tem pessoas que dizem que existe uma revelação a mais do que a Bíblia. O que o senhor acha disso? Do ponto de vista escriturístico, não. Porque se houvesse, nós teríamos que continuar escrevendo muitos livros e muitos deles não seriam confiáveis. Porque quando a pessoa tem uma experiência que é uma experiência pessoal, ela faz sentido para ele que teve aquela experiência. Mas ela precisa também passar pelo crivo das Escrituras. Então, se cada pessoa se arvorar, ter recebido uma revelação diferente, nós vamos incorrer nos grandes erros que já incorremos. Os vários movimentos sectários, várias doutrinas erradas que surgem a partir dessa pseudo-revelação. Então, se eu achar que isso é possível, eu teria que referendar muitas revelações que muitas pessoas disseram que tiveram, mas que não passam pelo crivo das Escrituras, né? Sim. Eu não acredito, não. Eu acredito que há um Deus que se revela. Um Deus, um Jesus, como muitos muçulmanos, né, estão tendo sonhos com Cristo, estão tendo revelações com o próprio Jesus. Isso sim. Depois eles vão ser encaminhados à luz da palavra de Deus, ensinados a como servir ao Senhor. Então, Deus pode se revelar se uma pessoa está, por exemplo, num continente afastado, em algum país que ainda o evangelho não chegou. Deus pode se revelar àquela pessoa. Através de um sonho, como muitos estão sonhando com Jesus, Deus pode se revelar. Mas a revelação específica de Deus é a palavra. Beleza. Então, meu irmão, se você está ouvindo isso aí, você já entendeu o que é que Deus tem para sua vida. Se o Senhor te falou alguma coisa, tem que passar pelo crivo bíblico, tem que passar pelo filtro
da Bíblia. Amém? Com certeza. Porque senão muitas pessoas vão criando doutrinas pessoais, né? Não passando pelo crivo das Escrituras. As experiências pessoais, elas são válidas quando validadas pelas Escrituras. Está respaldado nas Tem que ter esse respaldo. As palavras proféticas e tudo que a gente presencia no nosso meio tem que ter base nas Escrituras. Porque senão pode virar uma grande bagunça, né? Senhorzão, agora me fala uma coisa. Isso daqui é uma daquelas polêmicas de seminário. Sim. Quantos anos tem a Terra? Então, não há uma precisão dizer tem X anos. Não há uma precisão, nenhum documento. O pessoal tem uma aproximação. A experiência bíblica, ela não é muito distante. Então, se eu pensar que o mundo pode ter milhões e milhões de anos, a narrativa bíblica, ela não é tão antiga assim. Conta meio que não fecharia, né? Mas assim, que na medida que as escrituras vão sendo escritas, ela parte da experiência humana. Então, se eu começo a ler os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, ele pega um princípio da origem, do Gênesis, e depois ele se concentra na história do seu povo. Então, se eu olhar para a história do povo de Israel, ela terá um limite histórico, posso calcular. Quanto que a existência do mundo, eu não consigo precisar quantos anos tem. Mas aí, então, assim, ó, eu já ouvi dizer que tem teólogos que falam que tem aproximadamente 6 mil, 7 mil, e outros que falam que tem milhões e o homem veio depois. Então, mas aí, entre 6 mil e 7 mil, nós estamos falando da narrativa bíblica. Da narrativa bíblica, só. Então, desde de Gênesis, né? Por isso que eu falo, conta mais a história do povo de Israel. Então, eu posso precisar. A nação judaica está, sei lá, no ano 5.000 Sim. e lá vai pedra, no calendário deles. No nosso, nós estamos em 2025. Então, a história do povo judeu é mais antiga do que a nossa. Então, se a história deles está... Hoje eles estão vivendo no ano 5.000 e lá vai cacetada. Então, quando eu digo que a Terra tem entre 6.000 e 7.000 anos, dentro da cronologia judaica. Mas, claro que a Terra possui mais tempo que isso. E essa história, lá das antigas, que ninguém sabe assim, ó. Todo mundo vira e fala assim, ó. Teve filho com quem? Tal pessoa teve filho com quem? O que é esse negócio de Nephilim que as pessoas colocaram aí no meio da história? Como que funciona isso aí? Os Néfilins, existem muitas teorias, né? O pessoal gosta muito de... qual a palavra? Mistificar? Tem a questão mística e também de teorização. Eu entendo o seguinte, a expressão bíblica, quando fala sobre homens que eram gigantes, entre aspas, está mais relacionado à notoriedade, entendeu? Está mais relacionada a como Nimrod era considerado um homem notório, tão grande nesse sentido. Eu não vejo os Néfilins como gigantes no sentido de uma raça diferente e produto de um relacionamento entre anjos e seres humanos. Eu não acredito, e não vejo base bíblica para afirmar isso, porque seria até certo ponto, uma questão aberrativa. Haveria possibilidade de um anjo se relacionar com uma mulher? Difícil de acreditar. E aí nascer um filho? Sim. A Bíblia fala a respeito de anjos como seres assexuados. Então, não tem sexo. Até perguntaram para Jesus como seria o casamento, né, na eternidade. Ele falou, seremos como os anjos. Não nos casaremos, seremos como os anjos. Por quê? Porque os anjos são seres assexuados, não possuem sexo. Então, eu particularmente não acredito entendo que há um respaldo bíblico para não acreditar nessa ideia. Porque essa corrente que entende que esses Néfilins eram gigantes, seres diferentes do humano, que eram produto de um relacionamento entre anjos e mulheres, eu não vejo base bíblica para isso. Seria muito complicado pensar nisso nos dias de hoje. Né? Por exemplo, algumas pessoas que creem numa doutrina espírita e até algumas religiões de outras matrizes, né, matrizes africanas, acredito que uma pessoa que esteja incorporada pode
tem um relacionamento sexual, a pessoa que está incorporada, sim. Mas uma entidade, entre aspas, seria capaz de manter uma relação com uma mulher sem o consentimento dela, sem nada, e ainda a possibilidade de gerar um filho? Eu acho que é forçar demais para acreditar nisso daí. Né? É forçar muita barra. É.